Vamos lá, Plusfit, né? Vamos falar sobre o segundo pó químico seco com as suas características bem peculiares aí. Plusfit, igual eu falei, a gente vai ver que a base a composição dele aí é bicarbonato de sódio. Aí eu lembro esse S aqui com o S do sódio. Vamos ver o que ele vai dizer pra gente aqui. A base da substância química seca é o bicarbonato de sódio, contendo aditivos químicos secos. Você vê que é uma formação que não tem no outro. Aditivos químicos secos que o mantêm com uma vazão livre e não higroscópico. Lembra que a gente falou que uma característica desse agente extintor, os pó químicos secos, eles recebem um tratamento anti-higroscópico, que eu falei que já caiu na prova. Então ele citou esse tratamento aqui, né? Esse aspecto aí exatamente nesse Plusfit, que é a base de bicarbonato de sódio. Justamente contém, né, esses aditivos químicos secos para poder retirar a umidade e manter aquela vazão livre. O que é vazão livre? Não entupir, não obstruir o bico, né, do extintor portátil CO2. A substância química seca é codificada com a cor azul clara, por isso que já está na cor azul clara aqui, com o propósito também de identificação. E aqui a mesma coisa se repete no PKP. É capaz de extinguir incêndio da classe Bravo e é obrigatório para incêndio da classe Charlie. Vem dizendo aqui. Então, o que a gente chama atenção nesse Plusfit é a adição, né, de aditivos químicos secos para poder manter uma vazão livre e reforçar aquele aspecto do tratamento anti-higroscópico. O bicarbonato de sódio, ou seja, o PQS Plusfit, é ligeiramente alcalino, mesma coisa que disse do outro lado o bicarbonato de potássio, e pode ser corrosivo em superfícies que são afetadas por resíduo alcalino. Certo? Se é ligeiramente alcalino, pode sofrer essa ação de corrosão aí. Tá? Mas é a mesma coisa do bicarbonato de potássio, do PKP. Próximo agente extintor pó químico seco é o pó químico ABC4A. Também, vou até dar a volta nesse pó químico ABC4A. ABC4A. O nome é esse porque tem justamente as três classes de incêndio: A, Alfa, Bravo e Charlie. A base da composição dele, fosfato de monoamônia mais sulfato de amônia. Então, fosfato de monoamônia e sulfato de amônia. Também, da mesma forma que a gente associou bicarbonato de potássio ao PKP, bicarbonato de sódio ao PQS Plusfit, a gente vai associar aí o fosfato de monoamônia mais sulfato de amônia ao ABC. A substância química seca é codificada com a cor amarela, com o propósito também de identificação. Pode ser usado em alguns tipos de incêndio da classe Alfa e Bravo, vê que ele menciona as três classes de incêndio aqui, ó, e é obrigatório para a classe Charlie. Nos dois anteriores ele diz que é capaz de extinguir incêndio da classe Bravo e é obrigatório para a classe Charlie. Agora ele diz que pode ser usado em alguns tipos de incêndio da classe Alfa e Bravo e é obrigatório, continua sendo obrigatório, da mesma forma que os outros eram para as outras classes Charlie, é obrigatório para a classe Charlie. Então, bem característico também, o pó químico ABC. Só lembrar dessa composição dele aqui: fosfato de monoamônia mais sulfato de amônia. E também a cor dele, que recebe amarela para poder, com o propósito de identificação. Cor violeta, PKP, azul clara, PQS Plusfit, e o ABC, a cor amarela. Se não lembrar do amarelo, lembra do A aqui, ó. É o único que tem a classe alfa. Lembrando que também o Plusfit, foi o que a gente falou aqui anteriormente, contém aditivos químicos secos, reforçou aquela questão do tratamento anti-higroscópico. E o PKP, o que ele diferenciou foi líquidos inflamáveis e na sua forma pulverizada. Só uma revisão aí. O fosfato de monoamônia, que é a base dessa composição do pó químico ABC4A, é ligeiramente ácido. Observe que os outros eram tudo ligeiramente alcalino, o PKP e o PQS Plusfit. E esse aqui, o monoamônia, fosfato de monoamônia, ligeiramente ácido. Esse fosfato de monoamônia,
é a mesma base, mesma propriedade daqueles extintores que a gente utiliza nos nossos carros aí. Tem alta capacidade de extinção e servem para a classe alfa, bravo e chale. E a característica diz que é ligeiramente ácido, não é alcalino, tá? Para não confundir com os outros dois primeiros. E diz que é ligeiramente ácido na presença de umidade, o que resulta em propriedades corrosivas moderadas. Claro, o outro vai sofrer ação de corrosão se tiver contato com algum resíduo alcalino. E esse aqui, ele é ligeiramente ácido na presença de umidade e vai também gerar propriedades corrosivas moderadas. Mas também, o que eu chamo a atenção aqui para efeito de prova é ele não trocar. Fosfato de monta-amônia é ligeiramente ácido. Você pode botar aqui ligeiramente alcalino, conforme ele falou no PKP e no PQS, e passar batido. Então, isso aqui é importante na nossa leitura aí. Fosfato de monoamônia derrete quando aquecido a uma temperatura de 149 graus Celsius, 300 graus Fahrenheit. Certo? Então, fosfato de monoamônia, gravar isso aqui também, 149 graus Celsius, quando ele atingir 149 graus Celsius ou 300 graus Fahrenheit, ele derrete quando é aquecido a essa temperatura, formando uma camada que adere a uma superfície. Então, atingiu essa temperatura do incêndio ali, ele vai se derreter, certo? E vai formar uma camada que vai aderir, vai contornar ali aquela superfície, aquele material ali incendiado, tá? Vamos lembrar do Alon, também teve aqueles valores lá de 500 graus Celsius, 900 graus Fahrenheit, que ele se decompõe quando atinge essa temperatura. Lembra que a gente falou isso? Então o Alon se decompõe a 500 graus Celsius, 900 graus Fahrenheit. O fosfato de monoamônia, a propriedade dele, quando ele atinge 149 graus Celsius, em média de 300 graus Fahrenheit, ele derrete e forma uma camada ali que vai contornar, vai aderir à superfície daquele material incendiado. Beleza? Então vamos. A camada permanecerá aderente ali, essa camada que derreteu quando atingiu 149 graus Celsius, 300 graus Fahrenheit, ela vai permanecer aderente àquela superfície incendiada ali, mesmo depois que a superfície se resfrie. É como se estivesse grudado ali. Esta camada, quando exposto à umidade, também é ácida. Claro, justamente em função dessa característica que ele falou aqui, ó. Fosfato de monoamônia é ligeiramente ácido, não é alcalino. Então, o importante aqui, ó, a camada permanecerá aderente até mesmo depois que a superfície se resfrie. E o quarto e último desse pó químico especial, pó químico seco, é o pó químico seco especial, certo? Que também um deles, o principal que a Marinha utiliza aí, é a base do produto chamado MET-LX. É um nome químico, a composição orgânica dele. Importante saber só isso aqui para a gente não precisar entrar em detalhe. Então, pó químico seco especial é aquela classe de incêndio, lembra que a gente falou? Seu pó químico, aquela classe especial, que é a classe Delta, uma revisão da classe Delta, é aquela classe de incêndio que tem características de queimar em altas temperaturas, de reagir de forma adversa com um agente extintor comum, ou seja, a água é um agente extintor comum. Se eu utilizar água em vez de apagar, eu vou aumentar as proporções do incêndio. Então, essa é a característica aí. Queimas em altas temperaturas da classe Delta, reagir de forma adversa com um agente extintor comum. Ou seja, se eu empregar um agente extintor comum, eu não apago. Eu preciso empregar um agente extintor especial, que é esse pó químico seco especial, que é o MET-LX. Então, é empregado exclusivamente no combate a incêndio em metais combustíveis classe Delta. Então, já se viu que a gente falou da revisão aí. E o outro pó, a outra classificação que a gente falou, pó químico seco e o pó químico umedecido, né? Pó químico seco tem esses quatro: PKP, cor violeta, PQS plus vitia, cor azul clara, o ABC-4 amarelo, monofosfato de amônia, e o agente em pó, que em vez de ser pó químico seco, é pó químico umedecido, que é essa solução aquosa, por isso que ele é umedecido, contém água na sua composição. Vamos lá, é a solução aquosa de carbonato de potássio, que é isso aqui, ó. Esse é o nome técnico dele, solução aquosa de carbonato de potássio. E a gente vai utilizar ele na classe
quilo. Solução aquosa de carbonato de potássio ou pó químico umedecido. Esta solução é usada a bordo de alguns navios para extinguir incêndios em... Aí aquilo que falou, lembra? Gordura animal / vegetal, principal causa de incêndios em cozinha. Aí vem óleos comestíveis e gorduras em geral. Fritadeiras, ventilações da cozinha, dutos de extração. Tudo isso é uma situação bem peculiar aí a causar um incêndio em cozinhas. Então, é o agente extintor para os incêndios da classe quilo. Então, é só reforçando o que nós já falamos aqui no início. Solução aquosa de carbonato de potássio é o nome técnico APC. Técnica frequentemente usada no combate a fogo de gorduras líquidas, envolvendo óleos e banhas, gorduras líquidas envolvendo óleos e banhas não saturadas, tanto de origem animal ou vegetal. Bem que ele está bem especificando aí como é que é a composição do material combustível para a classe quilo. É a aplicação de solução alcalina como o APC, solução aquosa de carbonato de potássio, que em contato com a superfície em chamas geram uma espuma parecida com a do sabão, impedindo o contato do ar com a superfície em chamas. Impedindo o contato do ar com a superfície em chamas. Então, isso aqui é como que atua esse APC, certo? Ele vai especificar que gorduras líquidas, óleos e banhas não saturadas de origem animal ou vegetal, que é a técnica frequentemente usada é justamente isso aqui, ó, a aplicação da solução alcalina como APC, que em contato com a superfície em chama gera uma espuma parecida com a do sabão, impedindo o contato do ar com a superfície em chamas. A espuma leve de sabão contém vapor e causa bolhas de CO2 e glicerina que flutuam na superfície do óleo em chamas. Certo? Finalizamos aqui esse capítulo 3, essa parte da classe quilo. Peço atenção de novo aqui, porque a novidade, vou voltando aqui justamente por conta disso, solução aquosa de pó químico, APC, solução aquosa de carbonato de potássio. Certo, meu camarada? Então, isso aqui, fica atento nessa questão aqui, ó, que a técnica frequentemente usada é essa aplicação de solução alcalina como o APC. E aí ele vai citar que é referente à classe quilo, compartimento de cozinha, tudo isso aí, bem peculiar também a esse agente extintor aí, o APC. Tá bom? Então fechamos o capítulo 3 aí. Depois eu vou pegar alguns exercícios e a gente vai fazendo para poder massificar esse conteúdo aí do capítulo 3, que tem muita informaçãozinha, mas a gente vai ver que quando a gente fizer as questões, a gente vai relembrar e a gente consegue aí amarrar os conceitos todinho. Valeu? Forte abraço aí, tamo junto.